Você sabia que um roteador ele pode ter múltiplas tabelas de roteamento dentro de uma mesma caixa? É isso mesmo. Imagina que a gente tem aqui o R4 e o R5 e esses caras representam headquarter e filial da empresa Ambev. Então aqui a gente tem o headquarter, né, a matriz da empresa Ambev. Aqui a gente tem a filial da empresa Ambev. Esses caras eles podem ter dentro da mesma caixa múltiplas tabelas de roteamento que são segmentadas como se fosse vários roteadores dentro de um só. É isso mesmo. Imagina que a Ambev foi lá e comprou a Budweiser e também a Ambev foi lá e comprou a Corona. Então ele comprou mais duas fábricas de cerveja. Desse lado da nossa filial, a gente também tem lá as filiais da Budweiser e as filiais da Corona. Só que o que acontece nesse cenário? Se eu preciso inserir ou levar conectividade entre Ambev e Corona, só que se esses caras, todos eles possuem a rede 10x alguma coisa dentro da sua infraestrutura de LAN, nós vamos ter um colapso aqui nesse nosso equipamento de borda, onde nós faremos a conectividade da Ambev com a Corona e da Ambev com a Budweiser, porque eles falam o mesmo range de IP. E o que a gente pode fazer nesse tipo de cenário? Eu consigo pegar esse equipamento aqui, nosso roteador, e consigo dividir ele em várias camadas para que esse roteador consiga tratar rotas separadas para cada um dessas empresas, indiferente a quantidade de rotas ou indiferente o range de IPs que eles estão utilizando. Isso tudo a gente vai ver com uma tecnologia chamada de VRF Lite. É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, colocando a mão na massa, fazendo esse ambiente funcionar e trazendo para você o que a gente faz hoje em dia no campo de batalha. Mas eu vou pedir antes aqui uma coisa para todos vocês, para deixar um like aqui nesse vídeo e um comentário aqui embaixo conforme a gente vai desenvolvendo a aula, para ver se está fazendo sentido para você o que a gente vem trazendo aqui de conteúdo. Se prepara, porque hoje é muita mão na massa, muita configuração, mas é isso que o analista de redes de infraestrutura precisa saber. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu já deixo aqui o convite para você se tornar também um HackOne Pro. Lá no HackOne Pro você tem acesso a todas as trilhas que o engenheiro de infraestrutura precisa, seja ela em cloud computing, cibersegurança ou redes. Você consegue ter acesso a mais de 60 cursos diferentes que vai levar você do zero até um especialista nessa área. Cursos como CCNA, CNP, Encore, NARS, BGP, MPLS, SD-WAN, tudo dentro do nosso HackOne Pro. Tem um link na descrição, aproveita e a gente se vê lá dentro. Mas bora aqui para minha tela, vamos começar a conhecer esse ambiente. Olha só, quando a gente pensa em roteamento, tá? Quando a gente pensa em roteamento, todo roteador, pessoal, ele tem na hora que você quer consultar as redes dele, pensa que esse cara aqui, vamos olhar na perspectiva do R4, né? O R4, ele vai ter uma saída aqui para a internet, vamos simbolizar tudo isso aqui como se fosse internet, né? Ele vai ter uma saída para a internet, ele tem uma conectividade aqui para a filial que está sendo representada por R5, ele poderia ter uma conectividade aqui direto via MPLS para o data center, ele poderia ter aqui uma conectividade agora para as redes da Budweiser, da Corona, ele poderia ter várias pernas de saída. Quando a gente quer saber quais são os caminhos que R4 conhece e como que ele chega nesses caminhos, a gente dá um comando aqui em R4, que é o famoso Show IP Route. O Show IP Route ele vai revelar o que para nós? Ele vai revelar qual que é as rotas que R4 possui para poder alcançar um determinado destino. Só que qual que é o problema? Se eu estou adquirindo aqui a rede da Budweiser e a rede da Corona para dentro do meu ecossistema, do meu ambiente, vai ter conectividade com R4 e de repente esses caras também têm um data center aqui atrás que eles já utilizavam para poder acessar os seus serviços, hospedar os seus serviços, pode ser que esses caras tenham endereços overlapping
com a própria Ambev. E se esse for o cenário, o que a gente precisa fazer? Eu preciso que esse roteador R4 ele tenha inteligência suficiente para separar as redes da Corona, da Budweiser e da própria Ambev. E a gente consegue fazer isso de duas formas. Uma, eu compro um roteador de borda para cada um deles, então eu teria um roteador para atender a Corona, um roteador para atender a Budweiser, e aí eu levo todo mundo para a internet, ou eu levo todo mundo para o data center, para onde eu quero levar, ou eu poderia simplesmente pegar esse roteadorzão e instalar nele uma segmentação e falar para ele o seguinte: em vez de você ter uma única tabela de roteamento que a gente conhece como tabela global, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso daqui talvez em 3 tabelas. A gente deixa uma para ser a tabela global, a gente deixa 2 para ser uma tabela da Bud e uma tabela da Corona. Pronto. Agora, o mesmo processamento de hardware que nós tínhamos, inteligência de hardware nessa caixa, ele está segmentado em 3 escopos diferentes e a gente conseguiria operacionalizar isso tudo. Vamos ver isso daí acontecendo? E aí eu trago a questão do porquê que isso é conhecido como VRF Lite, ao invés de ser a pura VRF. E aí para também, não ficar só nas minhas palavras, VRF vem disso, de Virtual Routing and Forwarding. Então é encaminhamento de pacotes virtual, O V vem de virtual. Se a gente abrir aqui o R4, tá? E no R4 eu só vou remover uma configuração aqui de OSPF, para garantir que a gente não tem nenhuma sujeira de nenhum outro laboratório incluído nesse nosso cenário, Run Pipe Section OSPF, a gente vai ter aqui o SPF já configurado, só que eu vou dar para ele um comandinho que vai ser lá no modo global, no router OSPF1, beleza? Removi o SPF porque eu não quero ter o SPF nessa caixa para a gente poder começar do zero. Em R4 nós vamos criar, pessoal, aqui no R4, eu vou criar algumas loopbacks, que essas loopbacks vão estar representando as redes da Budweiser e as redes da nossa Corona, assim como a rede da Ambev que vai estar na nossa tabela global. Vou abrir aqui do lado um TXT para que a gente possa construir grande parte dessa configuração num bloco de notas e aí a gente consegue reaproveitar essa própria configuração. E vamos deixar o R4 ali em cima, que é o cara que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou criar algumas loopbacks com o comando interface loopback e eu vou chamar uma de 100, que vai ser a description dela é a nossa rede Ambev, tá? Eu vou criar uma outra interface loopback que vai ser a 200. A 200 a gente vai chamar da rede da Budweiser, para nós separarmos essas redes. Vou falar só Bud, que eu não sei escrever Budweiser. E a 300 nós vamos colocar para ser a rede da Corona, beleza? Então agora a gente tem 3 loopbacks aqui nessa caixa que poderíamos estar criando. E está faltando nessas loopbacks a gente ter um endereço delas. Vamos colocar esses caras aqui, ó. No endereço IP address, eu vou colocar para ficar bem fácil, 100.100.100.100 e a máscara tudo /24, tá? 0, beleza? Então vamos copiar esse IP address e vamos jogar aqui dentro também. Fechou? Tá aqui, agora aqui vai ser o 200, aqui vai ser o 200, aqui vai ser o 200, aqui vai ser o 200. Vamos só trocar o último octeto para que a gente entenda qual roteador que a gente está falando. Aqui eu vou colocar 4, tá? E aqui de novo eu vou colocar aqui 130, tá? Beleza? 130, 130. Beleza. Então a gente criou aqui as 3 loopbacks. Se eu der um show IP int brief nesse cara, eu tenho aqui as 3 loopbacks criadas, a 100, a 130 e a 200. Agora aqui a gente tem então as nossas 3 interfaces loopback e o que eu quero mostrar para vocês com isso é justamente que criando as 3 loopbacks, se eu dou o comando show IP route nessa caixa, eu consigo visualizar todas as loopbacks, ó, a 130, a 200 e a 100,
todas fazem parte da mesma tabela. Eu estou dando um show IP route, consequentemente eu estou vendo a nossa tabela global. Só que qual que é a nossa questão? Se cada uma delas representa uma rede diferente, eu não posso ter todas elas na nossa tabela global. A gente nem criou ainda a conectividade entre R5 e R4. Né? Se eu fizer aqui em cima ó, a configuração, vamos falar que isso daqui vai ser R4, tá? E aqui embaixo a gente vai copiar a mesma config e vamos começar a fazer a config agora para R5, ó, R5, e R5 a gente só vai trocar os IPs, 5, 5 e 5. Dessa forma, a gente também consegue ter os IPs configurados para as redes que representam essas nossas empresas, né, do lado de R5. Vamos lá, jogamos, a gente também tem. E se eu der um show IP route nesse cara, o mesmo problema vai acontecer, tá? Eu vou ter aqui todas as redes das empresas específicas, por mais que a descrição aponte para uma empresa específica, na minha tabela global. Para isso começar a funcionar do jeito que nós desenhamos, a primeira coisa é eu segmentar dentro das caixas. Então eu vou segmentar no R4, falar que o R4 vai ser fatiado em 3 tabelas de roteamento diferentes, né? E a gente pode fazer isso de algumas formas. Primeiro, eu poderia criar uma VRF usando o IP VRF, o nome da minha VRF, ou eu poderia criar o VRF Definition, né? Qual que é a diferença, Lucas? E o nome da nossa VRF? O VRF Definition, você consegue trabalhar a mesma VRF tanto em IPv4 quanto em IPv6. Se você usar o IP VRF, você vai ter que trabalhar essa VRF em IPv4, mas é possível depois você migrar ela. Como a gente já está no mundo que você usa IPv6 e IPv4, nós vamos já criar aqui com o VRF Definition, tá? E aqui dentro eu só preciso falar qual address family que ela vai pertencer. Então ela vai ser um address family IPv4 e a gente acabou de criar a nossa VRF. Se eu der um show IP VRF, eu tenho aqui a VRF BUD configurada, né? Então eu tenho a VRF que faz parte aqui da minha caixa. Se eu pegar essa VRF e ir lá para o nosso Notepad de novo, vamos pegar aqui na seção que a gente está configurando R4, vamos colocar aqui em cima, tá? E vamos salvar aqui que ela também vai ser Address Family IPv4 e temos agora a nossa VRF BUD. Só que vamos fazer isso para a segunda VRF, que é a VRF Corona. Lucas, por que você não vai criar a terceira, que é da Ambev? Porque a gente decidiu que a Ambev vai ser a nossa tabela global, que a empresa foi construída como Ambev, nós acabamos de comprar a BUD e comprar a Corona, né? Então, dito isso, agora eu posso pegar essa config aqui, ó, da Corona e da BUD e jogar aqui no R4. Agora, o R4 ele vai possuir o show IP VRF, ele vai ter duas VRFs, a BUD e a Corona. Mas percebe que aqui a gente não tem nenhuma interface associada à BUD ou à Corona, né? A gente precisa associar as interfaces. Aí eu vou entrar no nosso modo global, vou entrar na interface loopback 200, né? A primeira loopback, e vou falar que ele é o IP VRF forwarding, e eu vou falar qual que é a VRF que ele pertence. Vamos falar que a 200 então vai ser BUD, né? VRF forwarding, porque a gente está usando VRF definition, tá? VRF forwarding, e a gente vai colocar aqui a BUD, né? Fui lá e atribuí a VRF Budweiser para minha loopback 200. Aí olha a mensagem que ele me traz aqui, ó. A interface loopback 200, IPv4 foi desabilitado e o endereço foi removido dessa VRF. Por que ele dessa interface? Por que ele faz isso? Porque na hora que você atribui uma VRF a uma interface, ele vai lá e remove o endereço IP. Ele faz isso porque se de repente o endereço IP que você está usando naquela interface era o endereço que ia causar um overlapping para a rede que aquela VRF pertence, você acabou de criar um baita de um problema na sua própria configuração, né? Ou você está derrubando um site, ou você está causando um problema na infraestrutura. Então, para isso, ele remove o IP. Se a gente olhar o do show run interface LO200, olha só, ela não tem mais IP,
né? Então, a gente precisaria atribuir o IP de novo, tá? Então, para a gente fazer isso, é só pegar aqui ó, o IP da 200 e jogar esse IP aqui de novo. Se agora a gente der um do show run, né, na interface ali a 200, a gente tem a VRF e a gente tem o IP configurado. Se eu entrar aqui e der um show IP interface brief, a loopback 200 ela permanece aqui, mas se eu der um show IP route, olha só que louco, cadê a interface 200 alguma coisa? Eu não tenho mais essa rota aqui na minha tabela de roteamento global, né? Na minha tabela global, essa rota não existe mais. Olha que doido. Por quê? Nós acabamos de criar uma segmentação dentro desse roteador, dizendo que a rota 200, da loopback 200, né, a rede 200, não faz parte da tabela global. Agora, se eu der um show IP route, VRF e a VRF bud, olha só, para routing table, olha que louco, para a tabela de roteamento Budweiser, eu tenho a loopback 200, 200, 204. A gente acabou de criar essa segmentação. Então, se a Budweiser tivesse agora conectada ao R4, a gente não tem esse problema de overlap. O mesmo poderia acontecer na hora que eu penso aqui na loopback 130, né? Na loopback 130, se eu der um VRF forwarding e falar que ela vai ser a VRF Corona, ele vai remover o IP também da 130, tá? A gente pega lá o IP 130 e joga esse IP aqui dentro, né? Agora, se eu olhar o show IP route, você vai ver que da tabela global sumiu a rede 130. A gente só tem ó, a rede 100. Por quê? Porque a rede 100 ela permanece na tabela global. A mesma coisa se eu fizer aqui o meu show IP VRF, olha só que interessante. Eu tenho as respectivas VRFs associadas às suas interfaces e eu tenho o meu show IP route VRF Corona apontando aqui para a rede 130, 134. Agora, olha que interessante, tá? Agora a coisa vai começar a ganhar um pouquinho de contexto. Se a gente vem para o R5, nós vamos fazer a mesma coisa lá em R5. Eu vou criar as VRFs em R5, tá? Eu vou fazer a atribuição da VRF dentro da interface. Vamos copiar aqui o comando para poder ser um pouquinho mais preguiçoso, né? Ó, VRF forwarding, bud e corona, tá? Vamos copiar esse comandinho. Aí eu vou pegar a 200, nós vamos jogar para Budweiser e a 130 nós vamos jogar aqui para a VRF da corona, tá? Então, na hora que nós criarmos a VRF no R5 com o VRF definition, atribuirmos isso dentro da interface 200 e 130, ele vai remover o IP, mas na sequência aqui eu já estou adicionando IP de novo, tá? Então vamos pegar aqui o R5, copiar essa config, vamos lá do lado de R5 e vamos jogar essa config aqui tudo de novo nele. Beleza, removeu o IP, adicionamos de novo. Se a gente conferir tabela de roteamento, show IP route, eu não tenho nada. Opa, aqui eu deveria ter a 100, né? Vamos ver aqui, a 100 tá aqui, ó, 105, tá? Come bola, beleza? Se a gente der um show IP VRF, ele vai me mostrar as duas, as interfaces corretas, e o show IP route VRF bud, tá? É case sensitive, tá? Se você botar bud tudo minúsculo não vai te trazer nada, porque não existe, ela tem que ser em maiúsculo mesmo. E o corona, a gente também tem lá a rede correta, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui na nossa explicação para entender o que está acontecendo. Olha só, R4, tá? Vou desenhar aqui, ó, desse lado, tá? R4, ó, R4 é como se fosse um prédio da nossa Budweiser, beleza? Da nossa Ambev, beleza? Isso aqui é R4. R4 é a nossa tabela global. A gente falou o seguinte, eu quero ser a ponte para conectar vocês a toda a infraestrutura de data center da Ambev. Por quê? Pô, tudo passa por mim. E aqui atrás eu tenho um data center da Ambev e eu quero conectar vocês, pessoal da Corona, né, que está aqui em cima. Então aí, do outro lado,
nós temos o quê? O R5, tá? O R5, aqui, essa tabela global do R4, ele fica lá em São Paulo. Aqui fica a galera do Rio de Janeiro. Nesse outro site, nós temos a mesma coisa, tá? Nosso prédio, beleza? E a gente tem o pessoal ali do Rio de Janeiro. Aqui o data center da Ambev, a gente acessa tudo via tabela global, que está representado por quê, galera? Pela nossa loopback 100, beleza? A rede 100, 100, 100, 100. Show? Agora, quando houve esse M&A, né, essa Merge and Acquisition, a gente fez a compra da Budweiser, a gente tem aqui a rede da Budweiser, a gente tem aqui a rede da Budweiser. A gente tem aqui atrás, vamos fazer até em outra cor, peraí, vamos fazer um negócio um pouquinho mais trabalhado aqui, ó. A Budweiser, então, vai estar em azulzinho, a gente tem aqui a Bud e a gente tem aqui a Bud, né? Eu quero mover toda a parte de data center deles aqui para dentro, mesmo eles estando, tá, no meu data center, só que eles vão estar rodando aqui, ó. Então eu quero transacionar esses caras através do meu R4, só que eu não quero misturar as coisas. Tá? Aqui dentro eu posso fazer um leaking, né, um vazamento e deixar o cara acessar um serviço. Isso daí também é possível. Não vou ensinar nessa aula, mas é possível. Né? Agora, a gente também tem uma outra questão aqui. Como que eu levo a Budweiser aqui da Loopback 200, né? Loopback 200, LO 200. Como que eu levo ela por esse único caminho físico? Aqui, nesse caminho físico, nós vamos ter que agora garantir essa conectividade. Aqui eu vou ter que fazer o quê? Criar um tubão, tá? Criar um tubão nesse cara. E dentro desse tubo, eu vou ter que passar tanto a VRF da Budweiser, como a outra VRF aqui, que a gente está brincando também, que é a rede da Corona, né? A rede da Corona também está aqui em cima. Então, ela existe dos dois lados. A gente já conseguiu fazer com essa atividade segmentar bem o tráfego em R5 e em R4. Agora, a gente vai segmentar esse tráfego a nível de conectividade de um lado para o outro, né? E a mesma coisa teria que acontecer lá para dentro do nosso data center, né? Então, aqui a gente tem a nossa LO 130, aqui a gente tem a LO 130. O que a gente vai fazer, então, no próxima etapa desse exercício? É pegar essa nossa conectividade aqui, ó, desses dois lados, criar 3 subinterfaces, ou 2, né, no caso, porque a global ela pode ser a nossa física mesmo. Então a gente vai criar 3 subs, e essa sub, uma vai representar a VLAN 200, a outra vai representar a VLAN 130, para a gente levar essa conectividade de um lado para o outro. Feito isso, aí vem um terceiro passo, que é colocar um protocolo de roteamento em cima disso, para que essas loopbacks sejam conhecidas, tá? Vamos ver isso daqui tudo rolando e funcionando, tá? Abrindo de novo o nosso script aqui, galera, primeira coisa que a gente tem que fazer, olhando para a perspectiva do lado de R4, a gente tem que começar a criar subinterfaces, né? Então, as subinterfaces aqui, elas também vão fazer parte das VRFs que nós estamos criando, né? Deixa eu só adicionar as VRFs ali nas subinterfaces para a gente ter a mesma config que está replicada lá no nosso router, tá? Então vai ser essa daqui aqui e a Corona lá em cima, né? Na 130, tá? Agora aqui a gente vai criar a interface. A interface que a gente usa física ali é a Fast Ethernet 1/0. Só que eu vou querer ele criar a ponto 200, onde ela vai ter um encapsulation .1kill. Eu vou colocar uma VLAN associada a essa interface para que toda a segmentação de conectividade entre R4 e R5 ele seja feito dentro desse túnel que nós estamos criando, que é a nossa VLAN usando encapsulamento .1kill, né? Aqui nós vamos definir o quê? Que vai ser a VLAN 200, tá? E a nossa VRF forwarding, preciso também segmentar pela VRF, vai ser a Bud, né? Que é a 200. Só falta agora a gente dar IP.
Lucas, eu posso usar o mesmo IP da interface física? Sim ou não? Responde aí para mim, galera. Pode ser o mesmo IP da interface física aqui, ó, que ele usa o 10.10.45.4? Sim, senhores. O IP address aqui, 10.10.45.4.255.255.255.0, ele pode ser o mesmo IP, simplesmente pelo fato que nós estamos trabalhando com uma VRF paralela, né? Uma tabela de roteamento paralela. Inclusive, todas as loopbacks aqui poderiam ter o mesmo endereço, tá? Eu poderia configurar o mesmo endereço e nada seria afetado. A gente vai até fazer um teste aí na sequência disso, tá? Feito isso, eu vou criar a segunda subinterface, que é a nossa 130, tá? Com o .1kill da VLAN 130. E aqui eu vou falar que vai ser o mesmo IP, porém a VRF é o que eu vou estar alterando. E lá do lado de R5, cara, não muda praticamente nada. A única coisa que vai alterar é o IP, que o final de um lado é 5, de outro lado é 4. Vamos pegar lá em R4, jogar essa config aqui em R4 primeiro, conft-t, joguei a nossa configuração, opa, escrevi forwarding errado, ó. E aqui vem um grande problema, ó, que ele já falou que o IP dá sobreposição com o IP que eu estava utilizando, porque eu escrevi forwarding errado, tá? Vamos escrever forwarding correto. Cadê? Copiei esse forwarding aqui para não ter erro, né? Vamos escrever forwarding corretamente aqui, ó. Corretamente. Vamos corrigir aqui em cima no R4. Forwarding. E for. Tô fazendo ao vivo e a cores aqui com vocês, tá, galera? Aí dá uns errinhos mesmo, normal, tá? Beleza. Olha só, agora deu certo a nossa configuração, tá? Vamos só confirmar com o nosso do show IP int brief, para a gente verificar. Olha só, agora eu tenho 3 interfaces com o mesmo endereço IP. Pode isso, galera, que loucura, né? 3 interfaces com o mesmo IP. Porém, se eu venho aqui, ó, se eu dou um show IP route, na minha tabela global, só uma interface tem o 10.45.0. E se eu dou um show IP route VRF bud, eu também tenho a interface 0.200, que é o que pertence a essa VRF. Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado lá do nosso R5. Vou colar essa informação aqui, ó. Vou entrar aqui no modo global, colar essa informação. O mesmo vai acontecer para cá. Se eu der um show IP VRF, ó, aumentou uma interface na minha VRF, tá? Só que se eu der um show IP route VRF bud, percebe que as loopbacks que estão lá do lado de R4, na nossa matriz, que representam o data center, eu ainda não vejo em R5. E o R4 também não vê a LAN aqui de R5, que é representada pelas loopbacks dele. Por quê? Porque ninguém está mandando isso dentro de um protocolo de roteamento. Eles só conhecem o ponto a ponto e cada um conhece a sua própria loopback. O que está na loopback é como se ele estivesse atrás de uma LAN. Eu preciso injetar isso dentro de um protocolo de roteamento, né? Mas olha só que legal. Se eu der aqui, ó, um capture na fast 1/0 de R4, e a gente analisar o que acontece nessa fast 1/0, olha só, e eu soltar um ping aqui nessa fast 1/0, tanto vindo da global, vamos começar pela global, ó, eu vou soltar o ping aqui, ping, para o 10.10.45.4, tá? Que eu quero pingar ele pela global. Soltei o ping foi, bateu, chegou do outro lado. Olha só, para essa mensagem de ping que nós estamos rodando, ó, saindo o request do 10.45.5, né? Deixa eu colocar outra cor aqui, ó. 10.45.5 e ele chegando no 10.45.4, sendo um request, ele não tem nada nessa informação. Por quê? Nessa conectividade entre aqui, ó, R4 e R5, eu não preciso, eu estou passando tudo pela tabela global aqui. Então, eu não preciso marcar esse tráfego com nenhuma segmentação. Agora, se eu faço isso dentro de uma VRF, olha que louco isso, galera, olha que louco.
Se eu venho aqui no R5, eu faço o mesmo processo, só que eu vou pingar ele dentro da VRF, ó, VRF, BUD, e vou pingar também o R4, só que dentro da VRF, tá? 10, 10, 45, 4. Ele realizou o ping, vamos olhar aqui embaixo, ó, tá aqui o ping, o request, é o mesmo ping, é o mesmo IP, aliás, é o mesmo IP, ó, o 10.45.5 indo pro 10.45.4 e a volta. Só que, ao invés de eu ter só essa camada de encapsulamento aqui em Layer 3, eu também tenho o .1Q Virtual LAN, saindo aqui, ó, com o ID 200. Então, no nosso ponto a ponto, entre aqui o R5 e o R4, quem segmenta o tráfego aqui no cabo, aqui, ó, no ponto a ponto, é a VLAN. Ou seja, cara, isso é muito louco, muito louco. Ou seja, os roteadores usam a VRF somente para controle local. É somente controle local. Por quê? E aqui que classifica essa VRF sendo uma VRF Lite. Por que uma VRF Lite? Porque ela é para fazer uma segmentação local no seu equipamento. Local. Quem segmentou no cabo foi a VLAN. Agora, se eu quisesse transpor os atributos dessa VRF dentro do meu backbone, dentro do caminho que esse tráfego vai passar, eu precisaria que essa VRF tivesse outras características, como Router Target, Router Distinguisher. Isso daqui são atributos que o BGP carrega para nós e aí tornaria essa VRF uma VRF mais robusta. Como nós não temos isso, nós temos uma VRF Lite, porque localmente ela vai ser usada para segmentação do seu tráfego, fazendo com que a gente consiga sair de um lado, chegar do outro, tá? Para a gente só finalizar aqui, né? Eu não ia trazer isso, mas vou trazer agora, vai. Para a gente só finalizar aqui, vamos adicionar um protocolo de roteamento, tá? Do lado de R5, galera, eu já deixei pré-configurado, porque esse lab aqui a gente usa lá no Enarce também, né? Para explorar coisas muito mais avançadas. Mas se eu der um show run Pipe Section ou SPF, olha só, a gente já tem o SPF configurado no 10.45.0 e nessa VLAN 9216820, tá? Se eu fizer aqui a mesma coisa, se eu configurar o router ou SPF 1, tá? E eu falar para ele que ele vai ter o network 100, peraí, 100, lá eu configurei o 100? Não configurei o 100, tá? Beleza, né? E aí eu vou falar que é o 000.255 área 0. Ele também vai começar a ativar para essa loopback. E se eu falar que é para o 10.45.0, 0.0.0.255 área 0. Eu também tenho agora uma adjacência subindo entre esses dois caras. Se eu olhar aqui o meu show IP route, eu vou começar a receber a loopback 100. Né? Tudo isso na minha tabela global. Se eu fizer aqui no R5 a mesma coisa, conft router ou SPF1 e network 100, né? 0.0. Eu coloquei 100 no outro ali, mas não indifere porque quem manda é a máscara coringa, tá, galera? Não é aula de USPF aqui agora, mas é só para entender que não mudaria nada. Se eu der um do show IP route aqui, eu também vou ver a rede 100 chegando via OSPF e essa 2.5 que já estava lá, né? Só que se eu der um do show IP route VRF BUD, para as VRFs não mudaram nada, tá? Por quê? Porque na VRF eu preciso de um protocolo de roteamento dentro da VRF também. Lembra que ele está segmentando toda a camada de roteamento dessa caixa, né? Para isso, eu vou entrar aqui no router, OSPF 10, VRF BUD, e aqui eu vou habilitar um network, vou colocar para tudo, tá? 0000, 255.255.255, área 0, beleza? Vou colocar em tudo e vou fazer o mesmo para a nossa outra VRF, que é a Corona. Opa, tá, tem que ser o 11, né?
Poderia ser o 130, né, para poder dar match com o que a gente estava fazendo, ficar mais organizadinho, mas tudo bem, né? Vou colocar aqui o da Corona e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Copiar isso aqui. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Router OSPF 10, VRF Bud e o 130 para Corona. Aqui eu só estou falando para ele usar todas as interfaces, tá? Vamos jogar aqui para Corona também. Vamos ver se ele já vai subir do show IP, OSPF, VRF and show IP, show run pipe section OSPF. A gente já deveria ter aqui o nosso OSPF subido. Subiu, tá? Aqui ó, a gente já tem o 200, 205, vai subir mais um, tá? Vamos dar uma olhada agora aqui ó, no Show IP Route VRF Bud. Olha só, agora dentro da tabela de rotas da Budweiser, a gente tem a rede 200, 205, a gente está no roteador 4. E se a gente for aqui no 5, se eu der um Show IP Route VRF Budweiser, eu também vou ver a 4, né? 200, 204, que é um /32. E se a gente der um Show IP Route na VRF da Corona, a gente também vai ver que a gente tem aqui o 130. Se eu der um ping agora pro 130, ping VRF Corona do 130 pro 134 com o source da minha loopback também, da minha loopback 5, olha só, a gente consegue chegar do outro lado. Esse tráfego também bate no nosso Wireshark aqui, ó, que é o 135 por 134, e a única segmentação aqui a gente vai ver é dentro do VLAN ID, o 130, IP segue normal e também a parte de dados aqui do ICMP também segue normal. Tá? Isso aqui é um pouquinho, galera, para vocês entenderem como que VRF Lite funciona. A gente usa demais isso nas nossas operações, porque você precisa, com frequência, fazer segmentação do seu tráfego dentro de uma mesma caixa, do mesmo roteador. Queria que você deixasse um comentário aqui para mim nesse vídeo. Você chegou até aqui, né? Me fala o que você achou desse conteúdo. Tentei trazer de uma forma mais sucinta e objetiva possível, mas obviamente aprofundar nesse assunto, entender realmente como que VRF funciona, aprender sobre MPLS, aprender sobre BGP, aprender sobre o OSPF, aprofundar em roteamento, isso tudo é no HackOne Pro. Tem um link na descrição, eu espero ver você lá dentro. Aproveita a oportunidade, se matricula na HackOne, se torna HackOne Pro, tripulante do foguete, para ter acesso nas 3 trilhas, não só redes, mas também cloud e cibersegurança. Eu vejo você lá, são mais 60 treinamentos para você poder desenrolar a sua carreira e a cada 2 meses sai um treinamento novo, gratuito, para que você consiga continuar evoluindo, além das 2 tutorias semanais, que são sessões de acompanhamento, plantões de dúvidas. Valeu demais, eu fico por aqui, Lucas Palma. Deixa um comentário para mim, fala se você gostou dessa aula, se quer mais conteúdos como esse, hands-on, mão na massa. Te vejo lá, um abraço, fui, beijo.